Vá-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas adversidades e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Muita paz e muita luz, que Jesus, então, nos abençoe e continue. Por sinal, esse exórdio é de grande valia, né? Depois, quem que puder pegar novamente, fazer essa releitura, que ele fala aqui sobre a prece, sobre a reflexão, né, dito por o apóstolo Paulo. Então, quem depois quiser reler o 69 do Fonte Viva. Muita paz e muita luz, eu passo ao seu Arlindo para que ele faça a oração de início do nosso evangelho de hoje. Muita paz e muita luz a todos. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos. E hoje vamos proferir a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde um dia se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Caritas. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos receber as dadas do alto e a cura para todos os nossos males, aflições, dores e sofrimentos, Senhor. E nos auxilia com o teu amor, a tua misericórdia e a tua luz, para que tenhamos na noite de hoje um evangelho com muita paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra à nossa irmã. É com você, Glaci. E com toda essa harmonia, com toda essa sintonia para o nosso Pai Eterno, para todos os mensageiros de luz, sobre o nosso mentor Bezerra de Menezes. Nós, então, pedimos
que nos instrua, que nos intui e que ilumine a nossa José Áurea, que vai fazer o evangelho dessa noite com muita luz e toda a espiritualidade, te dando a maior força, irmã, e a todos que estão aqui, que assim seja, graças a Deus. Assim seja, minha amiga, muito obrigada, e na sua pessoa, estendo aqui os meus braços virtuais, num aconchego fraternal, e que essa energia boa emanada deste evangelho nos envolva em fluidos salutares e que renove as nossas esperanças num mundo tão cheio de dificuldades e de sofrimentos. Mas o Espiritismo existe também com essa tarefa de renovar em nós, pela sua consolação, pelo seu esclarecimento, a nossa esperança. E hoje não será diferente. Vamos compartilhar do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. E o item da programação de hoje vai falar de um tipo de inimigo que no cotidiano, normalmente a gente não para se preocupar com eles, embora eles estejam sempre ao nosso lado e muitos seguindo as nossas pegadas e muito atentos aos nossos pensamentos e às nossas vibrações. Vamos aprender hoje com o Evangelho sobre o que significa ter inimigos desencarnados, em que teia estamos unidos, sob quais leis dentro da nossa doutrina se explica essa relação entre nós encarnados e os inimigos desencarnados. Pois convido a todos para ouvir atentamente a leitura dos itens 5 e 6 sobre essa temática, os inimigos desencarnados, que diz assim: tem o espírita ainda outros motivos para ser indulgente para com os inimigos, segundo Jesus bem explica. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se, pelo menos, todo o pretexto de represália.
De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para os inimigos desencarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. É um texto bastante reflexivo, que nos pede uma leitura calma, 2 ou 3 vezes a mais, para entendermos as nuances encontradas, inclusive nas entrelinhas deste texto tão magnífico e esclarecedor. Mas cabe a nós, com a ajuda da espiritualidade e da bibliografia espírita séria, que nos dá a sustentação e o norteamento da interpretação das palavras de Jesus, acrescentar algo que nos provoque ainda um pouco mais os pensamentos, para que esse aprendizado de fato se instale em nós e provoque então a mudança tão necessária. Hoje, nós estamos refletindo sobre um tema que, à primeira vista, pode ser estranho, causar até um certo temor e uma inquietação, sem dúvida alguma. Os inimigos desencarnados. Mas quando compreendido à luz da doutrina espírita, este assunto torna-se fonte de esclarecimento, consolo e responsabilidade. Quem são esses inimigos desencarnados? O Evangelho nos ensina que, ao desencarnarmos, não nos tornamos santos, nem sábios, assim como um estalar de dedos. Levamos conosco nossos sentimentos, nossas tendências, nossos afetos e desafetos.
Assim, inimigos desencarnados são simplesmente espíritos que ainda guardam mágoas, ressentimentos ou incompreensão em relação a nós. Muitas vezes, frutos de desarmonias de vidas passadas ou de conflitos não resolvidos na vida atual e que tiveram as suas vidas materiais ceifadas. Não são demônios, não são monstros, são companheiros de jornada que, despojados da carne, permanecem vinculados ao sofrimento, ao baixo nível de consciência e a emoções muito densas. Essa mensagem também nos lembra que os espíritos podem atuar sobre nós quando nos encontramos em sintonia com eles. Mas jamais os inimigos desencarnados possuirão poder absoluto sobre nós. A influência se estabelece quando oferecemos um terreno íntimo para que eles se aproximem de nós. Há uma lei, a lei de afinidades. O que atrai esses espíritos, enfim, a leitura nos esclarece. Se prestarmos muita atenção nas palavras trazidas aqui por Kardec, encontraremos por trás dessa grande lei o motivo maior que nós chamamos simplesmente de vínculo. Os espíritos inferiores, do ponto de vista moral, só encontram acesso quando nossas vibrações se alinham às deles. Como um fio elétrico que liga a tomada à lâmpada. Nesta condução, o elemento, o veículo, são os nossos baixos sentimentos e vibrações, causados pelo orgulho ferido, pela vaidade, pelo rancor, pela impaciência, pela irritação e pelo desejo de vingança. Todos esses sentimentos são o combustível para abrir as portas para esse vínculo se estabelecer entre os que já partiram desta vida e ainda se encontram equivocados e em sofrimento. E nós. Ao mesmo tempo, existe o antídoto, que são as virtudes, a humildade, o perdão, a serenidade, a vigilância e a paciência são bons exemplos desse antídoto que pode amenizar e até eliminar esse vínculo que une o espírito desencarnado, o inimigo, e nós que estamos ainda materialmente revestidos da carne. Essas virtudes funcionam como uma proteção natural, porque alteram a nossa frequência espiritual, afastando qualquer entidade que esteja em desequilíbrio. Allan Kardec nos orienta que a influência dos espíritos sobre nós é maior do que imaginamos. Muitas ideias, impulsos,
Emoções que julgamos ser exclusivamente nossas podem, na verdade, ser sugestões externas, amplificadas por nossa disposição íntima. Alguns sinais são perceptíveis para aqueles que estão atentos e têm pouco de conhecimento da nossa doutrina. Mudanças bruscas de humor sem uma causa aparente, pensamentos insistentes de desânimo, de pessimismo, de hostilidade, sensação de ser empurrado a dizer ou fazer algo que depois cai como um arrependimento, irritação por qualquer coisa, perda do controle emocional e o distanciamento injustificado do bem e da oração. Contudo, é importante lembrar, o Espírito até influencia, mas não determina. A decisão é sempre nossa, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade consciente. E quando isto falha, o apelo, a súplica e a total credibilidade num Deus que tudo sabe, tudo pode. Aí está, então, a solução para um primeiro socorro. Dentro dessa jornada que nos une, nos vincula, existe um objetivo maior. Se há obsessores, é porque há laços. Muitos desses irmãos, é preciso considerar, sofrem tanto quanto nós. Persistem junto a nós porque também precisam de ajuda. O Evangelho do Cristo, nos ensina uma atitude surpreendente: orar por eles. É por isso que o Evangelho no lar, aí sim, o Evangelho é orientado pela nossa doutrina, é tão recomendado. Pois ao mesmo tempo em que se aprende sobre a moral de Jesus, nos esclarecemos, nos instruímos, como bem a Glaci nos lembrou desta orientação, e ao mesmo tempo praticamos a oração, mesmo que uma vez por semana. E quando oramos, especialmente pelos espíritos desencarnados, emitimos pensamentos sinceros de paz, compreensão e luz nos movimentos que acontecem entre eles e nós, e entre nós e eles. Surpreendentemente, há uma reverberação muito favorável. Equilibramos a nossa vibração e, ao mesmo tempo, auxiliamos esses irmãos a serem acolhidos por espíritos socorristas, por espíritos enfermeiros e tantos outros que agem dentro do amor divino do nosso Pai. A oração e o perdão, a renovação moral e a vigilância íntima não são apenas defesas, são pontes de libertação para ambos os lados. E escrevendo sobre isso, me lembrei de um pequeno vídeo que assisti há muito tempo atrás, eu acho que ainda anda circulando aí pelo YouTube. É uma história que fala de dois irmãos, e um mais velho e o outro um pouco mais jovem, e que viviam numa grande área de terra. E no meio desse terreno passava um rio caudaloso. E um certo dia esses irmãos se desentenderam. Palavras
de desrespeito foram ditas, outras que magoaram, vindas do outro lado. O fato é que eles se separaram. Um ficou na margem de cada rio e o outro, para não ter mais sequer que cruzar o olhar com o irmão mais velho, foi morar do outro lado da margem. E inquieto, o irmão mais velho buscava uma saída para apagar a existência desse irmão. E um certo dia, chegou na cerca do seu terreno, desse irmão mais velho, um carpinteiro, perguntando se ele queria algum serviço, a recuperação do telhado, o portão. E aí, o irmão mais velho disse: quero sim. O senhor está vendo aquele monte de madeira ali, do lado, perto do rio? Eu quero que o senhor construa um grande muro, porque eu não quero ver quem mora do outro lado. Ele não entrou em detalhes com o carpinteiro. O carpinteiro começou a juntar madeira e montou uma linda estrutura. E quando o irmão mais velho saiu, já no final do dia, se deparou com uma ponte. E ele foi perguntar ao carpinteiro: mas eu disse para o senhor construir um muro. E o carpinteiro balbuciou alguma coisa e quando ia explicar, lá vem o irmão mais novo atravessando a ponte sobre o rio. Um sorriso estampado no rosto. Olhou para o irmão mais velho e disse: eu não acredito que você teve a humildade de me perdoar. E o irmão mais velho, que estava preparado para uma discussão, vendo as palavras adocicadas do seu irmão mais novo, recolheu-se dentro da sua vergonha e abriu também um grande sorriso e um abraço. Essa história fala de reconciliação. É isso que Jesus deseja de nós quando ele fala de amar os inimigos, de estender o nosso perdão àqueles que muitas vezes talvez nem vejamos, mas que nos influencia. E por esses sinais que o Evangelho nos ensina, a tristeza, o desânimo, a irritação, nos faz perceber a sua presença. A doutrina ainda nos mostra que inimigos podem ser irmãos. Todo o afeto que hoje cultivamos nasceu um dia da superação de desavenças passadas. Da mesma forma, hoje, podemos estar plantando algum desafeto que mais tarde, talvez, se transforme em laços de amor. Jesus afirmou: ame os inimigos. E podemos amá-los não desejando mal, não alimentando o sentimento de vingança, trabalhando pela própria transformação íntima, orando para que nos libertemos das perseguições dos nossos inimigos do passado. E assim vamos criando condições íntimas para a reconciliação espiritual. É a terapia divina dissolvendo sombras. Caminhos práticos, como a prece, a vigilância dos pensamentos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a prática do bem, o perdão real, não apenas verbal, e a mudança moral gradual, que nos fará um dia sermos parte de uma enorme corrente do bem, de fraternidade e de solidariedade. A luz maior de Jesus nos protege. Os bons espíritos nos amparam,
sem sombra de dúvida. Mas o nosso esforço íntimo é parte dessa força que vai nos levar à libertação e à felicidade. E o amor, sempre o amor, transformará adversários em companheiros de jornada. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a trilhar o caminho da paz e do perdão. E que possamos sair desta reflexão de hoje com o coração mais atento, mais sereno e mais disposto à reconciliação, seja com encarnados, ou seja, com os desencarnados. Que a obsessão não seja uma luta entre o bem e o mal, mas uma oportunidade de crescimento espiritual, tanto para quem influencia, quanto para quem é influenciado. Que Jesus nos abençoe. Que possamos juntos também agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa, que lança luz nas trevas da nossa ignorância, né? Conseguindo, com palavras tão simples, fazer-nos enxergar o passado, o presente e o futuro. Sem magia, sem promessas vãs, apenas com o testemunho daqueles que vêm nos contar a verdade. Vamos agradecer fazendo uma prece pelos espíritos sofredores. Eles que, como nós, estão travando suas próprias lutas para se desvencilhar dos sofrimentos da vida, estando do outro lado. Neste livro de cá embaixo, teu Preces Espíritas, na página 70, há esta prece. Pelos espíritos que sofrem. Senhor Deus, nosso Pai, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e aqueles que ouvirem as nossas solicitações, momentos que acabam de passar para a outra vida e sofrem a agonia da perturbação ou do arrependimento. Bons espíritos, cuja preocupação é a do bem, auxilia-os todos a se despojarem do seu invólucro e a se iniciarem no novo estado. Fazei-los ir a seus olhos um raio de esperança, que a luz divina os esclareça para o bem, para que possam compreender a sua nova situação. E aos que já a conhecem, fazer-lhes ver as imperfeições que os afastam da paz e da felicidade. Inspirai a todos o desejo de se espiritualizarem para apressar o seu adiantamento. E assim, que Deus, na sua bondade, dê-lhes forças para saírem da situação em que se encontram, seja ela boa ou não. E que Deus tenha piedade de todos nós. Assim seja. Graças a Deus. Passo a palavra, irmão Arlindo, para a conclusão dos trabalhos da noite. Muito obrigado, minha irmã Josi. E depois dessa linda prece, vamos rogar ao Pai Celestial, agradecer a toda a espiritualidade maior pela assistência, a proteção, a permissão de estarmos juntos nessa atividade na noite de hoje. E a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que nos dão sustentação e que possamos, Senhor, seguir a essa trajetória buscando o equilíbrio, a paz e a harmonia e levando o conhecimento àqueles que ainda sofrem
no atoleiro da vida, as perseguições, as manipulações, por não terem ainda o entendimento da palavra do nosso amado irmão Jesus Cristo, dos seus evangelhos, das suas orientações, Senhor. Rogamos a orientação da espiritualidade maior e a ação para que possam fazer uma visita à casa de todos os nossos irmãos que aqui estiveram conosco e os que não puderem estar, que façam asepsia na casa de cada um deles, encontrando um irmão necessitado, possa conduzi-los a uma colônia espiritual, a um hospital espiritual ou a um local adequado ao seu atendimento e ao seu tratamento, Senhor. E rogamos, Pai, a vossa permissão ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima e a toda a espiritualidade amiga, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje, agradecendo a proteção, a orientação e luz, e que tenham todos uma feliz noite. Até amanhã, e amanhã temos nosso Evangelho.